O Novos Tempos está de volta e hoje estamos falando sobre comunidades atingidas por barragens. Neste ano, a mineradora Samarco vai ter que pagar 2 bilhões à fundação que será criada para gerir os trabalhos de recuperação ambiental e socioeconômica nos municípios atingidos em Minas Gerais e no Espírito Santo. Ela ainda comprometeu depositar 1,2 bilhões em 2017 e mais 1,2 bilhões em 2018. Carlos Arlindo dos Santos era morador do distrito de Bento Rodrigues, em Mariana. No momento do rompimento das barragens, o montador de andaimes estava trabalhando. 4 horas eu larguei serviço. Assim que eu estava chegando no Alto do Bento, aí eu vi aquela lama, não vi nenhuma casa, eu fiquei desesperado. Fiquei sem força para chorar, porque eu pensei que minhas famílias tinham ido tudo embora. Saí em Santa Rita, já encontrei com minha filha e minha esposa. Criado no distrito, Carlos espera agora a chance de um recomeço. Lá não tem como mais mesmo, acabou tudo. Onésio e sua família também foram atingidos pelos resíduos de mineração. Fiquei sabendo no serviço e fui correndo para casa, mas só que eu cheguei lá não tinha mais nada não. Não consegui nem chegar, né? Na estrada, cheguei na estrada, já estava tudo alagado e fiquei no caminho mesmo. Desde 1971, o mecânico colecionava camisas do time do coração, o Atlético Mineiro. Não é igual, mas quase igual, amor. Quase igual, ué. Tá vendo? Quase igual, ué. Eu tinha uma quase igual. A minha só não tinha. A minha não tinha só essa faixa, amor. Nossa Senhora. Valeu. As famílias de Onésio e Carlos são apenas 2 das 230 atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco, em 5 de novembro de 2015. Cerca de 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração foram liberados e atingiram Bento Rodrigues, causando a morte de 19 pessoas e destruindo mais de 80% dos imóveis do distrito. As barragens de rejeitos de minério, que em Minas Gerais tem uma situação bastante calamitosa, porque vem se rompendo barragem de rejeito nos últimos anos seguidamente, e a gente percebe assim que não tem um compromisso das empresas com a segurança e que o fato de ter várias dessas obras e vários projetos dessas obras, isso impõe um risco iminente às várias populações, não só do entorno do empreendimento, mas em toda a bacia hidrográfica que se encontra esses projetos. A lama de rejeitos foi além do distrito de Bento Rodrigues. Atingiu afluentes do Rio Doce e chegou ao litoral do Espírito Santo, impactando a vida das famílias por onde passou. Basicamente destruiu a bacia do Rio Doce, destruindo a pesca, destruindo as plantações, porque toda a plantação dependente de irrigação do rio foi prejudicada, destruindo as relações econômicas que o povo tinha com o rio, as relações culturais que o povo tinha com o rio. Em trato assinado em 2 de março deste ano, os poderes públicos federal, mineiro e capixaba criaram um fundo de 20 bilhões de reais para recuperar a bacia do Rio Doce em 15 anos. As empresas, elas são devedoras hoje de um crime de grandes proporções, porque morreu pessoas. Elas têm que reconstruir as comunidades e têm que reconstruir um projeto de revitalização de toda a bacia do Rio Doce. Os atingidos têm a participação direta nas definições de suas vidas. Vendo o seu colega aí do MAB apresentando essa reportagem, e olhando agora para essa tragédia de Mariana, quantos foram, de fato, no olhar do movimento, os atingidos por essa tragédia? A gente estima que é em torno, só na barragem de Mariana, mais de 1 milhão de pessoas. Se pegar, por exemplo, a população de Valadares, que são mais de 300 mil habitantes em Valadares, mais de 3 Valadares. São mais de 3 Valadares. E Valadares, só Valadares foi toda atingida, A situação da água, que ficou por um tempo, foi atingida, mas que ainda permanece um risco de contaminação, um risco de saúde pública imenso ali, para toda a população que bebe hoje a água tratada do rio, mas agora a qualidade dessa água e toda essa questão é totalmente questionável. E aí eu queria te fazer uma pergunta assim, como que você avalia a atuação, vendo a magnitude dessa tragédia,
tanto das empresas envolvidas, dos órgãos públicos e da sociedade, da imprensa? Como é que o MAB... Olha, vamos dividir por partes, né? Acho que a pergunta é muito a primeira questão é a empresa, talvez, a atuação da empresa. A atuação da empresa é uma atuação padrão das empresas, que é muito parecido no processo da construção das barragens, que soluciona as questões pontuais e muitas vezes mal solucionadas. A gente em Mariana, na sede de Mariana, quando eles começaram a distribuir os cartões, que era para receber um salário que a gente acha que é um salário pequeno diante da situação das famílias. Não só da perda, mas da condição. Eles saíram de um distrito onde eles tinham trabalho, tinham renda e foram morar em Mariana e não tem trabalho, não tem renda, tem que reconstruir toda a vida, tem que recomprar as coisas, tem uma série de situações na vida que o salário que hoje eles possibilitam é muito pequeno para essa condição. Mas no cadastro dessas famílias, a gente, depois que eles fizeram o cadastro de todas as famílias, a gente, em contato com as comunidades, em contato com as pessoas, identificou mais de 70 famílias que não tinham recebido o cartão e que tinham uma situação de risco e que por eles não tinham sido consideradas atingidas. E as famílias se organizaram, ocuparam a sede da empresa lá e foi garantido. Mas assim, só para mostrar a falta de atenção e a falta né, o tanto que é superficial e o tanto que é insuficiente esse mecanismo. E existe um mecanismo de atuação da empresa também que é inibidor da organização, inibidor ou impede a participação do movimento, mecanismos de cooptação de lideranças, as pessoas que têm mais referência, e que isso é histórico, isso não é específico da Samarco. Mecanismos de infiltração nas comunidades, infiltração nas reuniões. A gente tem uma experiência com a Comissão de Direitos Humanos, a Samarco é da Vale da BHP. Mas a Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional, ela fez um mapeamento de um serviço de inteligência interno da Vale do Rio Doce. E aí tinham quando a gente viu o relato, tinham várias fotos de reuniões do movimento que tinha gente infiltrada, tirando foto, fazendo um serviço de inteligência que era justamente para minar ou impossibilitar a organização e a construção do movimento, né? Então existe uma forma de atuação que no nosso ver, ela é mal intencionada, ela é para impossibilitar ou minimizar a garantia dos direitos das populações atingidas e a organização que... Ô Pablo, eu quero que você continue com esse processo avaliativo, mas antes eu queria que você visse conosco o que os nossos internautas estão dizendo sobre esse assunto. Gente, então eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha aqui no nosso telão e ver o comentário dos internautas. A gente... usou, né, a hashtag comunidades atingidas por barragem, e aí o primeiro, minha cidade destruída pela lama é triste, é um desrespeito com o meio ambiente e com a população, e ainda usou a hashtag Rio Doce. Estou voltando de Paracatu de Baixo, um dos distritos atingidos pela lama da Samarco. É muito difícil descrever os cenários e as sensações. E o terceiro e último comentário, um absurdo ver paraísos e famílias locais sendo devastadas pelo descaso com a tragédia em Mariana. Muito triste, né? Os comentários e a situação. Então, retornando à pergunta de como tem sido a atuação dessas diversas partes e tudo mais. Ao nosso ponto de vista, o governo, o Estado, tanto o governo estadual quanto o governo federal, tem feito algumas ações que são pontuais e muitas vezes importantes, mas ao nosso ver a questão do acordo, o acordão que foi feito e inclusive foi homologado recentemente, ele tem uma série de lacunas. E ao nosso ver a principal lacuna, e que aí isso foi protagonizado muito pelo Estado, principalmente pelo... O governo do Estado? O federal. O governo federal. Tem uma lacuna gigante na participação dos atingidos, tanto na construção do acordo, onde não houve participação dos atingidos, nenhum atingido foi consultado, ou foi consultado muito pontualmente, mas não teve uma participação direta para a definição do acordo. Os movimentos foram chamados para sentar na mesa? Não foram chamados. A gente tentou por diversas vezes intervir no processo, pontuar algumas questões que a gente não concordava, mas não fomos ouvidos também dentro do processo da construção do acordo. Mas a população também não foi consultada. E a gente pensa assim, um acordo que foi feito sem consultar a população, com certeza no processo de execução também não vai ser consultado, vai ser consultada de forma
maquiada, né? Para maquiar, aparentar que foi consultado. Mas, ao nosso ver, o protagonismo da forma de reparação, da forma de execução, do como que vai ser gestado, o que vai ser necessário para a reconstrução da vida, a reconstrução econômica das famílias, a reconstrução cultural, tem que passar diretamente pela participação direta das famílias, dos movimentos e das entidades envolvidas. A relação, por exemplo, com o Ministério Público? Eu vi uma palestra do Ministério Público Estadual a semana passada, ele falando que esse cálculo está muito mal feito, que além de não ter ouvido os atingidos e a sociedade, né, fez esse acordo sem as devidas considerações. E ele falou assim, o último acidente, um pouco menor do que esse na bacia do Golfo, dos Estados Unidos, custou a ordem de 155 bilhões. Exatamente. A gente tem uma boa relação com o Ministério Público, estamos atuando muito em conjunto na bacia toda, principalmente ali em Mariana, Barra Longa, mas na bacia toda a gente tem uma boa relação com o Ministério Público e a gente concorda com eles. Assim, desde o início a gente já viu que o acordo no valor estipulado de 20 bilhões seria insuficiente. Porque existe tanto a recuperação do rio em si, mas é necessário repensar um programa de desenvolvimento para a bacia do Rio Doce. Imagina todos os pescadores que tinha na bacia, que eram mais de 10 mil pescadores na bacia toda, eles todos estão com a atividade de renda inviabilizada. Qual que vai ser a forma de reparação? Não tem nada de imediato ou nada simples que se faça que repare a vida desses 10 mil pescadores. Ou todo mundo que dependia da água do rio para irrigar suas plantações e suas culturas, né? Seja de gado, seja no mínimo mereceria um estudo mais apurado, né? Exatamente. Então existe uma série de questões que não estão apuradas, que não estão dimensionadas. A reparação cultural também, que é uma coisa extremamente difícil de dimensionar e impossível de se reparar, né? De reparar no sentido de ficar igual era antes, mas tem que haver alguma forma de recompensar, de minimizar os impactos ou de reestabelecer um processo cultural que, ao nosso ver, e aí, a semana passada agora, o Ministério Público pediu a anulação do acordão e pediu, inclusive, recomendando que o teto não fosse de 20 bilhões, mas que fosse de 155 bilhões, baseado no Golfo, na experiência do Golfo do México. Nós aqui no Novos Tempos agradecemos muito a sua presença. E um assunto complexo como esse merece a gente continuar em outro programa a nossa conversa. Sem dúvida, a gente agradece, nós do Movimentos agradecemos a oportunidade, abrir espaço para a gente fazer um debate tão importante, que é importante não só para os atingidos, mas para toda a sociedade brasileira. Ok. Como vimos no programa de hoje, um atingido por barragem é, na verdade, um cidadão, como você e eu, que se tornou vítima de um poderoso empreendimento, geralmente avalizado por grandes empresas e aprovado pelos órgãos públicos. Trata-se de pessoas socialmente vulneráveis que precisam do apoio solidário de movimentos sociais, como o MAB, ONGs, igrejas, universidades, para que sejam respeitados em seus direitos de cidadão. Somente assim a justiça e a dignidade serão para todos. Você pode rever este programa e todos os outros em nossa página do YouTube. Pesquise PUC TV Minas, programa Novos Tempos. Por hoje é só, fiquem com Deus e até o próximo programa. Ana Carolina. O Novos Tempos é uma parceria da PUC TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!